E o evento de hoje é sobre o livro Tóxico, da autora Nicole Blanchard. Então, no livro do tóxico, decidimos fazer o livro. Decidimos, não, eu decidi, basicamente, quase que as obriguei a fazer o livro Viajante, como vocês quiserem lhe chamar. Há quem chame livro Viajante, tem outros nomes, agora só me veio esta à cabeça. E o objetivo é o livro passar por várias pessoas e cada pessoa ir escrevendo um bocadinho a reação, sublinhar as frases que gostou, que gostava de destacar. Pronto, nós começámos pela Sandra, o livro depois passou para a Soraya, que hoje não está cá, e terminou em mim. Pronto, o objetivo era eu ficar com o livro. Por isso, Sandra, tu foste a primeira a tê-lo nas mãos. Como é que te sentiste com esse poder e o que é que achaste? Em primeiro lugar, senti, bom, já me desencaminharam para o mau caminho, porque este não é de todo o meu estilo literário preferido, ou seja, lê-se, mas não é aquela coisa que eu vá à papelaria e que vá direitinho à estante desse estilo, não vou. Portanto, Dark pensei, bom, Romance. exatamente. Só pensei, pronto, o que é que a Tatiana me está a levar a ler? Por que caminho é que eu estou a ir? Não sei se me estou a perder, se me estou a encontrar aí. Mas a culpa é Ainda não tua, fui bem. Mas porque esta dei foi uma exatamente, listagem. calma que já lá vamos, calma, calma que já lá vamos. Mas, de facto, pronto, digamos que dei os primeiros passos nesse caminho para o abismo, que isto agora só pode piorar e tem tendência para continuar. Ah, o que é que eu achei do livro? Bom, em primeira instância, remontando aqui um bocadinho àquilo que a Tatiana estava a dizer, que houve uma listagem, e bem, eu sou aquela pessoa que, bem, se alguém terá assistido a alguma review depois no canal do YouTube, caso não tenham assistido, eu esclareço, eu sou aquela pessoa que compra os livros pela capa. Quantas vezes é que eu me arrependi, portanto, da compra do livro pela capa? Nenhuma. Quantas vezes é que eu me arrependi da compra de um livro por recomendação ou por ter ouvido falar, qualquer coisa assim? Alguma. Portanto, claramente a minha técnica resulta. Então, a Tatiana come, não me lembro quantos, mas umas quantas opções à frente e diz, olha, estas são as opções para o livro Acho que foram Viajante, umas mas três. não conheço outra expressão para o livro, portanto, para o termo do livro andar a viajar, e eu pela capa escolhi o tóxico. Não me perguntem porquê, não sei, achei a capa bonita. Quero ressaltar que isso não estava na listagem. Eu sublinhei, eu rodei, eu fiz 3 rodinhas em 3 livros diferentes. E ela: "Olha, isto aqui parece interessante, tem a cobra", que não eram os que eu tinha escolhido. E eu: "Bem, também pode ser". Por Eu acaso é o que nem me salta à vista, ele é o que me soa bonito pela capa. A história por dentro é bonita. Bom, é outra questão, obviamente, se eu vou passar por outra questão, até agora sempre que escolhi pela capa, de facto, não me arrependi. E tem-me corrido bem. mas isto leste a Portanto, sinopse, que eu obriguei-te a ler a sinopse primeiro. eu li, mas eu não decorei, eu achei graça foi à capa. Portanto, a imagem da capa ficou na minha mente até o livro chegar às minhas mãos. Com Experimento. edges. Sim, porque pronto, há a versão normal, digamos assim, não sei se é normal que se diz. Sim, Que é. é edição normal. Ah, e pronto, e optámos, a Tatiana optou pela versão com edges, que de facto faz deste livro as edges são realmente bonitas. Portanto, e já disse muita coisa, ainda não disse o que é que achei do livro, não é? Então, primeiro estás a falar o que é que achaste exteriormente do livro, agora é que passamos para o interior. Sim, se formos por esse ponto de vista, está correto, pronto, correto e afirmativo. O que é que eu achei, portanto, a história, portanto, não do aspecto externo do livro, portanto, não é tipo, portanto, fora a estética, o que é que eu achei da história? Bom, além das várias ilações interessantes
podemos retirar, como o que é o bem, o que é o mal e em que circunstâncias é que o bem e o mal acontecem, ou seja, em que contextos é que o bem e o mal acontecem, e dando aqui, por exemplo, enfim, um pequeno spoiler, se assim queiram chamar, portanto, a personagem principal numa situação que realmente de um casamento com um homem, vamos dizer, pequeno, para não dizer pequeníssimo, e para não dizer outra palavra, ainda mais, ainda pior, e portanto que ela tem uma relação, enfim, conturbada, conflituosa e portanto não muito fácil, agitada a vários níveis, sobretudo a nível físico, psicológico, entre outras questões. Só que ela é uma pessoa realmente muito submissa no início da história, muito submissa, é do estilo aqui estou, aqui me tens, e pronto, e estou fadada a isto, a este destino, e portanto vale mais aceitar que dói menos e aguentar. Para o fim do livro, ela passa a uma pessoa realmente mais, ou seja, passa de 8 para 80, literalmente, pelo menos na minha visão, Mais passa confiante, mais para, solta. sim, mais confiante, mais, eu diria até empoderada, Sim. é essa palavra que eu vou usar. Só que, portanto, à medida que ela vai avançando na história e que vai meio que descobrindo o seu próprio eu no meio disso tudo, vai tomando uma ou outra atitude que nós, não é, poderíamos questionar, mas isto é certo, isto é errado, isto é bom, isto é mau, mas dentro do contexto dela percebe-se, ok, o que é que ele levou a tomar tal atitude. E muitas das situações que levaram a atitudes realmente de extremos, tanto pelo um lado como pelo outro, mas sobretudo mais para o fim do livro, tem a ver com os limites. Ela já não aguentar mais. Ok? E portanto tem relações muito importantes nesse aspecto. Este é apenas um dos exemplos, há mais alguns, claro que não vou dar todos, não é? Porque senão não tem graça. Ahm, mas as personagens masculinas achei aqui com um pequeno traço de manipulador. Para não dizer pior, mas de manipulador. Cada um à sua maneira, cada um dentro do seu quadrado, mas sim, um quê de manipulação. Ainda que o segundo puxe um pouco por ela no sentido de, como é que eu ia dizer isto? Não é bem fazer dela alguém, mas é fazer com que ela acorde para ela própria. E ainda que isso seja realmente um lado, enfim, bom ou um ponto positivo, não apaga, ou seja, não, meio que os pontos negativos depois não apagam, não é não apagam o que eu quero dizer, não me ocorre a expressão, os positivos que ele tem, ou seja, claro que não há toda a gente boa nem toda a gente má, só que há pessoas cujos pontos negativos acabam por sobressair muito mais do que os positivos. Não sei se me fiz entender. Não, mas eu no fundo acabo por concordar. Eu quando recebi o livro, passou por 3, passou para 3 não, passou por 2 pessoas, né, então eu tinha reações, eu tinha coisas para interagir, coisa que elas não tiveram. Mas a Soraya também pouco sublinhou, pouco escreveu. Mas onde eu me ri mais foi com os comentários da Sandra. Principalmente porque a protagonista se chama Tessa e não Teresa, como ela chamou a coitada o livro inteiro. Não é, Sandra? O disléxico não tem a vida fácil. Não, eu fiquei assim, Tessa? Ah, mas ela ainda não disse o nome Não, da é que eu também protagonista. achei estranho. Teresa. E eu Pronto, fui. a autora não é portuguesa, portanto, eu também achei Sim, estranho. mas Mas às vezes com cada comprei a nome. história até ao fim. Sim, não, mas tu foste consistente. Foi a tua Sim, eu tradução, não comprei a foi? 13 até ao fim da história Pronto, é praticamente. Teresa. Literalmente só no último capítulo, o que é que foi? É que eu me apercebi, espera, ela não é 13. Se calhar, eu O acho que até cérebro já do tinhas disléxico escrito. compra palavras e compra letras, não sei. E não é um nome muito comum Assume cá em coisas que Portugal. Tessa não é muito comum sequer.
Nem sei se alguma vez ouvi Tessa aqui. Eu assumi um nome português, eu sou patriota, eu Pronto, é a nada Teresa. nada contra a Tessa, não contra a Teresa, nada. Não, tudo a favor da minha dislexia. O que é que eu achei? É Tirando aqui alguma os distração e estupidez comentários, natural também. tirando os comentários irónicos que a Sandra escreveu ao longo do livro, eu senti que a Teresa, olha, vês, agora estou eu a dizer Teresa. A, Ah, a Tessa foi uma protagonista que sofreu muito, desde a infância até virar adulta. Ou seja, o mundo em que ela foi criada foi à base de violência, hum, e maus tratos. Ela não conhecia o outro mundo. Ela não soube o que é ser amada, então ela procurou migalhas. Qualquer migalha para e ela era o encontrou. suficiente. E quando, acho que era Victor, ou Vic, Sim, a Victor, sim. pronto, que era o marido dela, lhe apresentou ali tipo um bocadinho de carinho, que, pelo pouco que fosse, ela já ficou encantada. Porque ela não sabia o que é o amor. E ter ali um bocadinho de amor, de afeto, para ela foi tipo fogo de artifício. E agarrou-se àquilo. E ela eventualmente ela tenta fugir daquele casamento, só que não consegue, que é uma coisa que por acaso acontece nos dias de hoje, que é a vítima faz queixa à polícia, mas quem ganha, é ou quem tem papel, ou a vítima é que é culpada, ou neste caso que ela teve um juiz, muito machista, que foi ali o caso. Sim, mas também há aqui um caso, importante, a ressalvar, que é portanto, o marido dela, portanto, no início da trama, ela é casada, não é, com o marido dela, Exato. tem ali uns pequenos lives, claro que não dá para afirmar só com umas pequenas páginas, como é óbvio, mas de personalidade narcisista. Portanto, eu quero para o cima, e tu não eras nada sem mim, e coisas assim. Exato. Ele basicamente Hum, queria uma noiva troféu, sim, só para sim, exibir. mas eu não também, mas não por aí, não indo por aí, desculpa. Eh, o transtorno de personalidade narcisista é muito complexo no sentido em que não conseguimos provar e são pessoas que têm uma imagem social muito forte, ou seja, que fazem das tripas de coração. Eu estou a tentar traduzir isto da forma mais simples possível para ser fácil de entender. Fazem das tripas de coração para manter uma imagem, por exemplo, imagina de boas pessoas, pessoas que são muito pró-família, muito amigos, muito carinhosos, coisas, mas dentro de quatro paredes são exatamente o oposto disso. Ok? Exato. E portanto, fora, se alguém for fazer queixa, ninguém diz, não, esta pessoa é impossível, não, não pode ser. Não, ela está louca, Exato, maluca. E portanto, são pessoas que têm uma capacidade de manipulação e distorção da própria realidade muito grande. E também por isso, obviamente, se torna muito mais complexo, não digo difícil, mas muito mais complexo para a vítima, enfim, sair dessa situação. exato. Depois, por outro lado, temos aqui o King, que é o recluso, que também foi alguém que sofreu muito em pequeno. Ou seja, em infâncias, eu acho que eles foram criados da mesma maneira, praticamente, ele e a Tessa. Por isso se identificarem tanto, e eu acho que faz sentido juntos. E eu consigo perceber que ele sempre teve muito cuidado desde o início com a Tessa. Mas para mim, eu não aceito aquela cena, e é a única cena em todo o livro que me incomodou imenso. hum, Sim, ressalta essa parte e antes de coisa, é assim, quando se diz que o livro é dark romance, é mesmo dark, assim, ele tem uma tem lista de cenas gatilhos, muito pesadas. de avisos e coisas assim. Sim, 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 mas pronto, Ou para as pessoas seja, depois não irem comprar no sentido, afinal é uma história, ok, tem umas coisinhas ou outras questionáveis, mas no geral é leve. Não, não é. eu acho que E depende agora a muito Tatiana do vai explicar a ponto de cena. vista.
Não, depende do estômago da pessoa, porque é assim, Por isso é que eu digo, nem toda a gente vai aguentar, por exemplo, essa história, não vai ter estômago, essa que tu vais contar, sim. e há uma outra mais à frente, aliás há várias, mas há uma outra mais à frente que também não é para qualquer estômago. Deve ser a que eu estou a pensar, que eu já falo a seguir. Vou pela ordem. Desta cena em específico que eu vou falar, simplesmente é o facto que eu vou ter que dizer por outras palavras para não haver restrição, hum, que é o King não soube respeitar o não dela. Ela até queria, mas não naquele momento, nem naquele local. E ele não respeitou o não. Para mim, foi a única coisa de errada que ele fez em todo o livro, e eu acho que o livro tinha sido perfeito se tivessem tirado aquela cena. Não fazia falta nenhuma. É que era só remover. Eu apagava mesmo por completo a cena. Não destruía a história e a história era boa. Acho mesmo que não havia necessidade. Não sei É, se foi exatamente por não respeitar o nome dela, que também tem um quê disso, ou se terá sido, mas lá está, o livro tem 250, qualquer coisa, páginas, ou seja, não tem propriamente descrição que nos permita, obviamente, ter certezas, portanto, são apenas, obviamente, teorias, exato. ideias nossas, ou se foi mesmo pela questão de testar os limites dela. Também poderá E ser. Depois também há aqui isso. uma segunda opção, opinião, teoria, poderá ter sido no sentido de agora já podes fazer isto, porque agora já estás ali, meio que uma vingança, que não exatamente seria a forma correta de vingança, pelo menos não no meu entender, mas no entender das personagens e daquela personagem específica ou aquela personalidade em concreto, sim, eu percebo o porquê dele o ter feito e dele a ter levado a fazer. Apesar de sim, uma vez que a pessoa diz que não, oh, meus amigos, é não. Exato. Mas lá está, ou seja, aqui vai depender um bocadinho de cada ponto de vista. Do meu ponto de vista, eu tirava a cena e ficava feliz. Essa cena não é como, sim, não é boa, mas não é que me tenha feito assim muita confusão. É que me fez confusão, mais confusão Não é foi que a me seguinte. tenha feito confusão, a mim é o facto só dele não ter respeitado, ou seja, não gostei do E quando King eu digo por esse confusão, aspecto, sim, porque eu tive um livro que eu li que era o Little Stranger, que tem uma cena muito parecida, hum, mas naquele caso eu já senti de maneira diferente, aceitei melhor do que aqui, porque aqui eu senti mesmo que ela não queria na altura. contexto também, sim. Exato. Apesar da cena ser praticamente igual em acontecimento. Ou seja, teres alguém no chão. É uma cena muito bonita. E gráfica. Sim, 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 sim. Depois a outra cena, podes falar qual é a outra cena, porque eu não sei se é exatamente a mesma que estamos a pensar. A outra cena foi a parte, bem, eu não sei se há restrição relativamente às palavras, mas ficaram de cor todas as palavras, só por isso. Diz, Relativamente à cena da tortura. ok. Essa cena fez-me confusão, A mim não por me motivos fez. vários, porque a própria cena em si é extensa. É extensa não necessariamente em páginas, mas em detalhes. Ahm, e na minha cabeça foi, mas porque é que ela não abre a boca? O que Se é que faz estar calhar, calada mesmo perante aquelas circunstâncias? quem lê livros de máfia, se calhar está habituado a este tipo de cenas, porque é muito comum na máfia teres cenas hum, em que alguém está a ser. Eu não quero usar a palavra, porque eu acho que existe restrição na palavra.
está a ser maltratado, vamos dizer assim, de uma forma violenta. É muito comum em livros de máfia. Então, para mim, que já li vários livros de máfia, até tenho uma saga que é a minha favorita, achei uma cena comum. Não, ou seja, não achei assim nada uau, tipo, nada estranho. Tipo, E exato, eu percebo o teu contexto, mas ela ali não está propriamente, quer dizer, está e não está, propriamente no contexto de máfia, ou pelo menos ela não tem, vamos lá ver, ela está no contexto de máfia, que acaba por ser, assim, não, mas tu tens muitos livros de mas máfia que ela às não tem a vezes. noção exata de que está. Exato. Eu já li tipo diversos e, ok, não digo exatamente igual, né? Mas o género de cena de estar a ser a pessoa maltratada é No muito fundo comum. é uma opressão até a pessoa falar. É meio Eu que só imaginei, oprimem de foi o várias cheiro a formas. porco. Foi o que eu imaginei naquela cena, o cheiro a porco. Eu não imaginei nada, eu só quis passar a cena à frente. E é para não dizer que não li mesmo. A minha vontade foi saltar literalmente a cena. Não, fez-me mesmo confusão. É, pode fazer. E se calhar foi muito descritiva. Mas mesmo assim, eu E achei foi fácil. muito suave. Mas atenção, porque já leste outros livros do Exato. tema. Eu achei demasiado descritivo quando não que deu-me volta ao estômago. Pronto, aqui já sabe. Se alguém tiver problemas, é uma cena muito sensível. Não, Talvez, mas vai depender de pessoa para pessoa. exato. Talvez tenha sido as únicas 2 cenas mais sensíveis, por assim dizer, em todo o livro. Tirando Sim, isso, depois vai depender de percepção para percepção, ou seja, cada exa pessoa depois vai ter, obviamente, a sua ilação. Mas sim, de todo o livro, eu creio que essas tenham sido as duas mais fortes ou impactantes. exato. Depois também há uma cena impactante, mas não necessariamente a cena, eu diria mais uma revelação e não necessariamente a cena, que é quando o King revela à Tessa e não à Teresa, o que é que ele realmente faz da vida para ter, pois, vamos lá ver, tantos luxos, não é? No fundo. É quando ele revela o que é que ele faz. E eu não me recordo. Ela se questiona no filme com quem é que eu me vim meter, onde é que eu me vim meter, o que é isto, Eu acho que né? a reação dela foi quase a mesma que a minha. Simplesmente acho normal. Ah, ok. Mas sim, ela tem ali não, mas ela tem uma parte que diz: "Ok, eu saio de um marido violento para isto. Será que eu fiz realmente uma boa escolha?" Mas eu sinto que acima de tudo, o King respeita. Vamos ignorar aquela cena. Eu vou ignorar que aquela cena existiu. O King respeita. Mas há uma coisa que para mim não fez sentido. Foi o King desde o início e sempre disse que, e foi ensinado, que um homem não deve bater numa mulher. Mas ele fez a Ana. E eu fiquei, what? Acabaste de Mas dizer ele que fez o quê? quando ele bate a Ana, à secretária. Mas aí foi a legítima defesa. Ou seja, no caso foi para ela adormecer, porque senão ninguém saía dali vivo. Eu por momentos fiquei, ok, ela está a dormir ou ela foi com os palhaços? Fiquei. Mas e vou-te dizer, a cena no final, eh, no tribunal, Uhum. a Ana surpreendeu-me. Eu não estava à espera, eu chorei com o depoimento da Ana, porque eu não estava à espera. Porque ela reparou nos sinais, ela juntou provas, ela porque é que ela não apresentou queixa? Porque ela sabia que na altura não ia dar em nada. Então ela estava à procura do Exatamente. melhor momento. E no fim do livro, quando temos então o depoimento final, foi a altura perfeita e ela basicamente mostrou as amostras, tudo o que ela tinha de provas. Nem a própria Tessa fazia a mínima ideia, porque ela sempre pensou que ninguém desconfiasse ou que simplesmente fechassem os olhos. Então acho que ela teve 5 estrelas.
Agora estou a pensar, a Tessa Mas eu por ficou acaso com. também não estava à espera, porque eu achei que a Ana não Uhum, iria querer ver aqueles dois à frente tão depressa. também. Agora, se repararmos, a Tessa E ficou com a provavelmente se calhar não prisão. queria, mas hum, A Tessa ficou com a prisão para ela. Agora, se formos a pensar. Porque a pode prisão não era ter do ficado, marido. porque pronto, no livro, pelo menos tanto quanto eu me recordo, não faz alusão a isso. Só se faz na última página, não sei. Mas acho que não. Mas ela pode não ter ficado por me trazer recordações não muito interessantes. Sim, não, mas digo, ela ter ficado no sentido dela ter direito. Se bem como é uma prisão, não é tipo uma casa, não sei bem como é que funciona. A Ana, ali também eu achei Eu foi não uma sei se era coisa. dele ou se ele era só o diretor, atenção. Sim, também era isso que eu não tinha a certeza. Eles sempre falaram como diretor, então também não tenho 100% de certeza. A Ana, por um lado, podia não querer ver os dois, como tu estavas a dizer, mas se calhar ela nunca punha a culpa na Tessa, porque na altura, o que é que ela viu? Uma pessoa a ser ameaçada. Viu a Tessa ser ameaçada, mas se calhar ao mesmo tempo também viu uma oportunidade para a Tessa escapar. Pois não sei. Aliás, um dos pequenos defeitos que eu acho que o livro tem, defeitos, não é bem um defeito, é que podia ter alguns pormenores a mais em algumas. Não necessariamente fazer um livro com 400 páginas, não disso, mas Sim, há livros ali também não questões são muito grandes, que que não desenvolvem tanto quanto se calhar podiam ser desenvolvidas, porque são livros mais pequenos, não é pequeno, é um livro mais pequeno, ou seja, ele não chegava às 300 páginas, acho que era 260, 80. sim, mas há coisas que são muito deixadas à nossa consideração, no fundo. Sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para fazeres parte do grupo, basta comentares aqui nos comentários que queres fazer parte do grupo e eu vou-te estar a enviar o convite. Deixa o teu like, subscreve-te e ativa o sininho das notificações para não perderes nenhum vídeo. Vem participar nos eventos online no Discord ou então, se não tiveres a oportunidade, podes estar a acompanhar em direto, em live pelo TikTok. Vemo-nos no próximo vídeo.